quero te convidar para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 3, Evangelho de Mateus capítulo 3. Hoje a gente vai começar uma nova série, a série chamada Do Deserto à Ressurreição. Eu não sei o quanto você é ligado nessa questão do ano litúrgico cristão, mas nós estamos no período da quaresma. O que é isso, o período da quaresma, né? A gente vê muito mais entre os católicos esse segmento do ano litúrgico cristão. Mas a quaresma são os 40 dias anteriores à Páscoa. Você sabe que quaresma nada mais significa do que 40 dias. Você sabe que a Bíblia tem muitos símbolos, e símbolos com números, inclusive. E 40 é um desses números marcantes da Bíblia. Porque foram 40 dias e noites de chuvas no período do dilúvio. Foram 40 dias que Jesus jejuou no deserto. Foram 40 anos de peregrinação de Moisés com o povo pelo deserto. Então, lá pelo século IV da nossa era, do nosso tempo, a igreja entendeu que deveria haver uma preparação especial para a celebração da Páscoa. Um período em que todo cristão deveria se mobilizar de forma especial, preparando a sua vida, o seu coração para o momento da Páscoa. Daí lá na época medieval, lá pelo século XVI, veio a tradição católica de repente não comer carne vermelha, né? Fazer uma abstenção de carne vermelha. Outros fazem jejum propriamente dito. Mas na verdade o símbolo maior desse período é uma preparação para o momento da ressurreição do Senhor. É essa a ideia. E essa ideia começa lá na quarta-feira de cinzas, que são mais ou menos, na verdade hoje está dando 44 dias, da quarta-feira de cinzas, né, que é o fechamento do carnaval, até o momento da Páscoa. E aí isso é trazido para os cristãos como um momento especial de contrição, de devoção, de preparação para a Páscoa. Então são dois momentos no calendário litúrgico mais fortes para nós. O momento do advento, que é antes do Natal, que a gente faz a preparação para o Natal, para o nascimento de Jesus, e a quaresma, que é a preparação para o momento da morte e ressurreição do Senhor. E nessa jornada a gente vai passear pelos evangelhos, vai ser um panorama, porque serão acho que 5 ou 6 mensagens aqui, que a gente vai cobrir de forma panorâmica os evangelhos. E os evangelhos começam com essa narrativa do deserto, por isso a gente vai do deserto à ressurreição. E no capítulo 3 é esse momento do deserto. É um momento que ainda nem é o momento do ministério oficial de Jesus, mas é o momento da preparação desse ministério. Então, capítulo 3 do Evangelho de Mateus diz assim: naqueles dias, pregando no deserto da Judeia, ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama do deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinham gente de toda Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores. Todo aquele que não der bom fruto será cortado
e lançada no fogo. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na sua mão, que limpará a sua eira, juntando o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Pai amado, a gente pede ao Senhor que o Teu Espírito continue falando conosco, a nossa mente e ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. O que está acontecendo aqui? João Batista era primo de Jesus, filho de Maria e Isabel. Mas ele não está aqui por essa questão de parentesco. Ele está aqui de fato como um profeta. Como um profeta que aparece, que tem um chamado especial de Deus para preparar o caminho do Senhor. Jesus já havia nascido, Jesus já estava aqui chegando aos seus 30 anos de idade, mas ele não tinha se mostrado ainda como Messias. Ele não tinha mostrado ainda o seu ministério público de fato. Ele já tinha aparecido discutindo as Escrituras lá no meio dos doutores em Jerusalém, mas ao que tudo indica, ele tinha uma vida comum com seus pais em Nazaré, e as pessoas não sabiam bem ou de fato quem ele era, senão uma pessoa, um judeu comum, criado numa pequena cidade. Seu pai carpinteiro, sua mãe dona de casa. Os estudiosos dizem que provavelmente ele aprendeu e viveu até os 30 anos trabalhando com o pai José. Mas João tem esse chamado de Deus, e João, que deveria ser, inclusive na linha genealógica, um sumo sacerdote, mas ele não tem espaço na religião oficial lá de Jerusalém, porque estava totalmente corrompido também o sacerdócio. Ele vai para o deserto, e ele vai para o deserto com essa mensagem, dizendo para as pessoas: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus, ou o reino dos céus está próximo. Mas parece que arrependimento não é uma palavra que nos cai bem, especialmente no nosso tempo e na nossa cultura. Muito provavelmente você já ouviu o discurso de que eu só me arrependo daquilo que eu não fiz. Muitas vezes as pessoas batem no peito para dizer isso, né? Eu só me arrependo das coisas que eu não fiz. Do que eu fiz, está feito e não me arrependo. Nada mais anticristão do que essa frase. Nada mais fora do cristianismo do que essa frase. Porque a nossa fé é um verdadeiro chamado ao arrependimento. A nossa fé é um verdadeiro chamado a reconhecermos de que a gente não é bom o suficiente, de que a gente não dá conta e não é aquilo que Deus gostaríamos que nós fôssemos, que a gente não realiza todo o nosso potencial como ser humano, que a gente não é pleno, provavelmente em nenhuma área da nossa vida, que nós não somos plenos como pai, que a gente não é pleno como mãe, que a gente não é pleno como irmão, a gente não é pleno como irmã, a gente não é pleno como adoradores do Senhor, a gente não é pleno como trabalhador, como estudante, a gente não é pleno em coisa alguma, porque sempre falhamos em algo, em alguma medida, em alguma coisa, em absolutamente nada conseguimos ser tudo que poderíamos ser. Conseguimos ser tudo que Deus gostaríamos que nós fôssemos. Por quê? Porque pecamos. E não só pecamos, nós nascemos pecadores, o que é pior. Porque você pode pensar assim: eventualmente eu peco. Mas não é isso que a Bíblia fala de nós. A Bíblia fala que o pecado
não é uma eventualidade na nossa vida. O pecado é uma realidade na nossa vida desde a concepção. É por isso que nós podemos afirmar que crianças pecam. É por isso que nós pegamos os nossos filhos mentindo aos 2 anos de idade, aos 3, aos 4. Porque esse DNA de pecado já vem com eles. Vem com eles porque a Bíblia vai mostrar para a gente que isso contaminou toda a humanidade. Então não vem com eles porque eles escolhem, porque eles raciocinam e escolhem mentir para nós. Não, porque eles são pecadores. Tanto quanto eu, quanto você. Porque eles têm medo, porque eles querem se afastar da culpa, porque eles percebem quando fizeram algo de errado e querem imediatamente colocar esse algo de errado na conta do outro, para não trazer culpa sobre si. Porque de certa medida, isso é muito interessante, porque em certa medida eles já nascem praticamente, ou já nascemos, com uma certa consciência de certo e errado. É muito comum você estar com crianças pequenas e você dizer, pode bater? E eles dizem não. Pode morder o coleguinha? Eles dizem não. Pode xingar, falar palavras feias? Eles dizem não. Aí você dá as costas, eles estão batendo, xingando e mordendo. Mas eles sabem que não pode. Mas de repente numa disputa de brinquedo, de repente, num momento que um quer uma coisa, outro quer outra, eles não se seguram, não seguram sua raiva. E vão lá e fazem aquilo que conscientemente eles sabem que é errado. E o que é diferente deles para nós? É que nós conseguimos disfarçar melhor. Eles mentem descaradamente. Nós mentimos dissimuladamente. Essa é a diferença de nós adultos para as crianças. A gente aprende a esconder. A gente aprende a camuflar. A gente continua lançando as culpas sobre os outros. A gente continua mentindo. A gente continua não querendo muito assumir os nossos problemas. Só que, como adulto, a gente já viveu um certo tempo e a gente vai aprendendo a camuflar certas coisas. E aí, às vezes, na nossa sociedade, as pessoas aprendem até a ter orgulho do próprio pecado. O que eu acho das coisas mais malignas da nossa cultura. Alguém que assume orgulhosamente o seu pecado. Eu sou egoísta mesmo. Eu sou invejoso mesmo. Eu sou avarento mesmo, eu gosto de dinheiro e pronto, acabou. Pessoas que, inclusive, em alguns lugares, são encorajadas a alimentar o seu próprio pecado. Quando a proposta e o chamado cristão é para que a gente baixe a nossa cabeça e venha para diante de Deus, confessando o nosso pecado. Que a gente reconheça, e não reconheça orgulhoso, reconheça triste. Eu sou pecador, e eu preciso de um Salvador. Eu preciso de uma salvação, eu preciso de um perdão. E é isso que João está pregando. E inclusive o símbolo do batismo, que é um símbolo muito antigo na humanidade, essa questão de se lavar com a água, traz esse símbolo de que eu estava sujo, mas agora eu sou lavado e saio limpo do outro lado. Traz esse símbolo de que eu reconheço a minha sujeira. E aí, mais uma vez, eu vou voltar para o exemplo das crianças, né? Eu já peguei meu filho assim, sujo, suado, descendo suor. Filho, vamos tomar banho. Mas eu estou limpinho. Papai, eu nem me sujei hoje.
Eu nem suei. E está todo melecado. Não reconhece, não reconhece aquilo que é, porque ele não quer parar de brincar, porque ele não quer parar de fazer outra coisa, ou porque ele está com muito sono e só quer dormir. Então ele não reconhece a própria sujeira, porque ele só quer fazer outra coisa, que não aquilo que é necessário fazer. Tomar um banho, se limpar, se lavar e sair do outro lado limpo. O símbolo do batismo é exatamente esse símbolo. O símbolo do batismo é a gente dizer assim: eu estou sujo, eu estou muito sujo, e eu preciso passar pelas águas para sair limpo do outro lado, para sair lavado do outro lado. E o símbolo dessa pregação de João, o movimento de João é esse. Ele vinha pregando de um jeito muito peculiar, com uma vida bem doidona. Um sujeito que vestia uma roupa toda esquisita, que tinha uma alimentação toda esquisita, mas a Bíblia diz que vinha gente de toda a Judéia, de toda aquela região da beira do Jordão, e as pessoas confessavam os seus pecados e eram batizadas por ele. A gente precisa ensinar os nossos filhos a confessar os seus pecados. A gente precisa aprender a confessar os nossos pecados, a reconhecer os nossos pecados. Qualquer relacionamento que você tenha na vida só permanecerá se você reconhecer os seus pecados. Se você disser para o outro: eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu falhei. E quanto mais profundo o relacionamento, mais você precisa reconhecer e inclusive nomear: eu peco nisso, nisso e naquilo. Eu reconheço. Eu preciso do seu perdão. Eu preciso do perdão de Deus. Porque também seria muito bom se a gente se reconhecesse pecador, aí fosse batizado e nunca mais pecasse. Já pensou que maravilha? Eu fui batizado aos 18 anos. Eu estou com 40, então são 22 anos de batismo, né? Que bom seria se nesses 22 anos eu não tivesse mais tido pecado algum. Seria um anjinho, né? Teria uns asas aqui nas minhas costas. Não é assim. Não é assim. Infelizmente não é assim. Então é por isso que, embora no batismo a gente já tenha reconhecido isso, já tenha levantado a nossa mão e disse: eu sou pecador, por isso preciso ser batizado, a gente precisa continuar levantando a mão para reconhecer: eu sou pecador, eu continuo sendo. Eu já fui batizado, eu já estou membro da igreja, eu já estou cantando os louvores, eu já estou dando o dízimo, eu já estou aqui com as pessoas, eu já constituí a minha família, eu já estou trabalhando lá, tentando fazer as coisas direitinho, mas eu ainda sou pecador. Porque eu sou, está comigo isso. O apóstolo Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Essa vai ser uma luta constante para nós a vida toda. Mas a nossa diferença para o mundo é que nós temos consciência desta luta. Às vezes as pessoas aí fora tratam o próprio pecado como virtude. Fazem do próprio pecado algo normal, natural e até desejável. Nós não somos desses. Nós não podemos ser desses. Nós somos daqueles que se recolhem e se reconhecem e tratam o pecado como pecado. E fazem um movimento de arrependimento. A palavra arrependimento aqui na língua grega é metanoia. É a palavra de quem faz o caminho de volta. É a palavra que diz que eu estou indo para lá e opa, eu reconheci que eu estou no caminho errado e eu voltei imediatamente. Esse é o sentido do arrependimento. Eu fui onde não deveria ter ido e eu estou fazendo o caminho de volta. É o que João está pregando. E uma das coisas duras que João fala aqui
que ele inclusive chama os fariseus e saduceus de raça de víboras, porque eles dizem que essas pessoas que eram poderosos e religiosos naquele tempo, eles não reconheciam o seu pecado, pelo contrário, eles batiam no peito e diziam: nós somos filhos de Abraão. O que é esse sou filho de Abraão? Eu sou herdeiro de uma promessa de Deus, portanto, eu já sou o suficiente. Não preciso me arrepender de nada. Já estou certo o suficiente. O meu sangue já me garante a salvação. A minha origem familiar, ser filho de Abraão, ser da linha e do povo chamado e escolhido por Deus, já me garante tudo. Não preciso de mais nada. Não há do que me arrepender. Não há o que reconhecer. Não há nada. Eu sou 100%. Eu sou tudo o que eu deveria ser e tudo o que eu quero ser, eu já sou. Não preciso de nada, não preciso de ninguém. Era essa a ideia que João aqui está combatendo. Dizendo: não digam isso. Vocês estão dizendo que vocês são filhos de Abraão. Vocês estão dizendo que por conta de uma linhagem familiar, vocês são tão especiais. Eu vou dizer, até das pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Vocês não são menos pecadores que outros. Vocês não são mais especiais do que outras pessoas que nasceram em outras partes do mundo. Aliás, essa é uma mensagem muito clara do Evangelho. Enquanto a gente tinha religiões étnicas, religiões de deuses daquele lugar ou daquele povo, a fé cristã vai dizer que Deus é o soberano e que está chamando todos os povos. Mas está chamando todos os povos numa mesma condição, reconhecendo absolutamente todos como pecadores. E todos então necessitando dessa graça de Deus, necessitando dessa lavagem na água, necessitando desse batismo. E qual é o pré-requisito do batismo? É o arrependimento. Porque o arrependimento é o pré-requisito para o perdão. O perdão se chega até nós por meio do arrependimento. Eu preciso me arrepender para que eu possa ser perdoado. Não há o que perdoar se não houver arrependimento, se só houver soberba, se não houver um reconhecimento daquilo que eu fiz de mal, daquilo que eu faço de pecado, não há o que perdoar. Então o arrependimento, ele é fundamental para que haja perdão. E João Batista diz: Jesus está vindo aí. Jesus está vindo aí. Enquanto eu estou batizando aqui com água, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Mas ele também vai fazer uma limpeza geral. João Batista traz palavras muito duras para dizer: é melhor você se arrepender. Vai ser melhor para vocês. Porque de fato a Bíblia vai dizer que a nossa vida será muito melhor se a gente se arrepender. Porque quem se arrepende, se trata. Quem se arrepende, pede perdão. Quem se arrepende, procura melhorar. Quem se arrepende, procura acertar aquilo que errou. Então quem se arrepende vai viver melhor. Vai ser melhor companhia. Vai ser melhor pai, vai ser melhor mãe, vai ser melhor marido, vai ser melhor esposa. Porque se arrepende e quer ajustar aquilo que não foi bom, aquilo que não está legal, aquilo que precisa ser melhorado. O contrário disso é a soberba. E aí, diante do soberbo, não tem o que fazer. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Porque parece que nem Deus tem o que fazer com o soberbo. Parece que nem Deus tem o que fazer com o soberbo. Deus fala: se você é soberbo, se você não precisa de mim, se você não precisa de ninguém, eu não tenho o que fazer com você. Você está por sua conta. Se você é uma pessoa soberba, que não reconhece o seu pecado, você está por sua conta.
Você está por você sozinho no mundo. Mas, se nós estamos aqui, penso eu, nós somos daqueles que abandonam a soberba. Que diz, eu não quero estar por minha conta. Porque por minha conta, eu vou cair num buraco bem grande. Por minha conta, eu vou me dar mal. Então, eu sou humilde o suficiente, e preciso ser humilde o suficiente, para reconhecer, Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso da sua graça na minha vida. E a gente precisa reconhecer isso para os outros. Eu preciso de você, de você, de você. Eu errei com você nisso, eu errei com você naquilo, eu errei com você naquilo outro. Vamos acertar? Vamos ajustar? Vamos melhorar? Vamos corrigir? E assim a gente vai crescer, assim a gente vai amadurecer, assim a gente vai seguir mais um passo mais adiante, como melhores seres humanos, como melhores pessoas, como mais parecidas com aquilo que Deus tem para nós. Mas isso só é possível mediante o arrependimento. E é por isso que a quaresma ela começa na quarta-feira de cinzas. Porque as cinzas na Bíblia significa justamente o arrependimento. Significa justamente, eu sou aquilo que eu não deveria ser. Eu fiz aquilo que eu não deveria fazer. Portanto, eu me arrependo. E aí você pode pensar, de novo isso? É, de novo isso. É de novo isso. Porque Deus olha para o nosso pecado e diz, de novo você está fazendo isso? E a gente reconhece diante de Deus, Senhor, de novo. De novo eu. De novo eu fazendo o mesmo pedido. De novo eu tendo o mesmo pecado. De novo eu pedindo as mesmas coisas ao Senhor. Tem hora que eu penso que Deus se cansa da minha oração, porque é a mesma oração. Mas a gente precisa fazer de novo, de novo e de novo. Volta ao exemplo das crianças. Se com as nossas crianças nós temos de repetir, repetir, repetir e repetir, para que elas aprendam, para que elas façam boas coisas, especialmente porque parece que aquilo que é ruim não precisa repetir, né? Eles aprendem rapidamente. Mas o que é bom, nós repetimos 10.000 vezes. Mas o bom é que Deus é o nosso Pai. E Ele também repete para nós as mesmas coisas. Ele também tem paciência conosco. E mais uma vez fala com a gente. Mais uma vez nos chama a nos arrepender. Mais uma vez lembra que a gente não dá conta da vida sozinho. E que a gente precisa dele. E essa é a mensagem do Evangelho. É aí que começa o Evangelho. Começa nesse arrependimento. Começa nesse reconhecimento. Precisamos de um Salvador. Precisamos de alguém que venha em nosso socorro. Precisamos de alguém que nos perdoe. Precisamos. Só assim conseguiremos avançar. Só assim conseguiremos caminhar. Só assim conseguiremos viver um pouquinho mais, um pouquinho mais e um pouquinho mais. Por isso, eu queria agora que você fizesse um exercício junto comigo. Que você pegasse o seu celular. Ó, pastor mandando pegar o celular no culto, hein? Coisa rara. Mas eu queria que você abrisse o bloco de notas do seu celular. E aí, quem tiver caderninho é melhor do que o celular, né? Mas eu sei que pouca gente vai andar com um caderninho. Mas você anotasse aí o seu pecado. Não é para você dizer para mim, não é para você necessariamente dizer para ninguém, mas é para você reconhecer. Porque algumas coisas a gente tem que nomear mesmo. Eu aprendi isso com um mestre espiritual, que quando eu fiz uma oração de confissão, do tipo, Senhor, perdoa meus pecados,
ele falou para mim: o que você pensa quando você fala pecados? Eu falei: eu penso em alguns. Ele disse para mim: então nomeie-os, dê nome a eles, porque a sua confissão, ela vai ser real, quando for real esse reconhecimento e este nome que você dá. Porque uma coisa é você dizer: Senhor, perdoa meus pecados. E outra coisa é você dizer: Senhor, perdoa a minha inveja. Senhor, perdoa meu egoísmo de pensar só em mim. Senhor, perdoa o meu olhar pecaminoso, a minha lascívia, o meu olhar impuro. Perdoa. Deus, perdoa a minha condição de mentiroso. As mentiras que eu conto, me perdoa. Perdoa a minha preguiça. Eu tenho preguiça, eu não quero fazer aquilo que eu preciso fazer, é preguiça. O novo nome para preguiça é procrastinação. Mas lá nos pecados capitais já tinha um nome: preguiça. Perdoa minha preguiça. Eu não quero fazer o que eu preciso fazer. Eu preciso reconhecer isso diante do Senhor. Perdoa a minha ira. Eu sou raivoso, quero brigar o tempo todo. Não tenho paciência. Minha violência, meu instinto de querer descontar nos outros. Me perdoa. Então eu quero que você faça aí, porque vai ser o seu exercício dessa semana. E aí você volta nesse bloco de notas, você ora, você faz jejum, se você sentir que deve fazer. Porque a tradição cristã é assim. A tradição cristã é de arrependimento, a tradição cristã é de confissão, a tradição cristã é de oração, é de jejuns, para que essas coisas saiam da nossa vida. Mas para que elas saiam da nossa vida, nós precisamos reconhecê-las. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados. E aí talvez você queira compartilhar com alguém. Você é livre para compartilhar ou não. Com o seu cônjuge, com alguém com quem você caminha junto e ora, com um amigo, uma amiga espiritual, que você tem confiança suficiente para fazer essa partilha. E vai ser bom, porque se essa pessoa de fato for madura, ela vai te ajudar a lidar com isso. E que bom a gente ter ajuda também para lidar com os nossos pecados. Em Tiago, a Bíblia diz que nós pedimos a Deus perdão para sermos perdoados por Deus, mas nós confessamos uns aos outros para sermos curados por Deus. Talvez seja por isso que a psicanálise, as psicoterapias curam, né? Talvez seja porque as pessoas vão nos consultórios se confessar. Talvez porque elas vão dizer dos seus pecados. E aí talvez ao confessar, ainda que para um profissional, elas vão sendo curadas. Talvez esse seja um poder de cura da confissão que está lá em Tiago. Mas você pode e deve fazer isso com um amigo espiritual. Confessar, reconhecer. E como é bom, né, num relacionamento, num casamento, a gente reconhecer, se confessar. Porque a gênese dos divórcios estão no não reconhecimento, no endurecimento, no se fechar, no endurecer, no não reconhecer. E aí, aquela rigidez, a pessoa vai se tornando inacessível, impenetrável. E aí, não tem jeito. Chega uma hora que não dá mais. Mas o contrário disso é reconhecer. Eu quero reconhecer o meu pecado. E quero receber o teu perdão, receber o perdão de Deus. E quero ser curado dele. Então faça essa anotação, guarde com você e leve isso em oração diante de Deus. Amém? Fica de pé. Muito obrigado, Senhor,
por nos aceitar. Porque na verdade nós nos arrependemos, porque o Senhor recebe o nosso arrependimento e nos perdoa. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos convidou, sendo nós tão pecadores, e nos chamou à tua presença. Portanto, Senhor, nos ajude a vencer cada um dos nossos pecados ainda hoje. Cada um dos nossos pecados que cometemos eventualmente ou cometemos cotidianamente. Mas que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos restaure. Que as pessoas com quem convivemos nos perdoem. Que nós perdoemos as outras pessoas, como recebemos o perdão do Senhor. Que o perdão que nós recebemos do Senhor, a gente estenda para as outras pessoas. Que a bondade que a gente recebe do Senhor, a gente estenda para as outras pessoas. Que a graça que a gente recebe do Senhor, a gente estenda para as outras pessoas. Reconhecendo que todos nós somos pecadores, mas que todos nós também merecemos a segunda chance, a terceira chance, a quarta chance, a quinta chance. Merecemos muitas chances e precisamos dessas chances todas para sermos restaurados a cada dia pelo Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Começamos no deserto, mas vamos terminar na ressurreição, em nome de Jesus.